Bom, vamos lá então. Cara, eu vou fazer blocos de talvez de 5 em 5 questões, ou 10 em 10, ou 15 em 15, tá? Só para ir tendo segurança, vai que reinicia o PC aqui, eu perco a gravação e fica puxado. Mas sim, se tu tiver qualquer dúvida, tu me avisa, tá? Cara, esse enunciado aqui eu já li, então ali em cima é coisa irrelevante, tá? Mas basicamente o engenheiro ele vai colocar um rastreador, vamos dizer assim, um sensor aqui no ponto P, e ele vai ver como é que esse ponto P se comporta ao longo do giro do motor, tá? O giro da hélice. Ou seja, como a hélice gira em velocidade constante, ou seja, um movimento circular uniforme, a altura da extremidade da pá em relação ao solo varia de forma contínua. Lembra, contínua é diferente de constante, tá? Constante é algo que se mantém igual o tempo todo. Por exemplo, o gráfico D aqui, ó. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico constante, tá bom? Ele também é contínuo, mas ele é constante. Agora, o gráfico de baixo aqui, o gráfico E, ele não é contínuo, porque ele tem quebra. Ele termina aqui, aí ele recomeça lá embaixo. Tá vendo? Ele não é contínuo, não existe uma ligação entre esses dois pontos aqui. Isso é ser não contínuo. Tá? Então a gente já pode também excluir esse cara aqui, ó. Já lança embora. Tá bom? Enfim, com base nessa dinâmica, o engenheiro busca analisar a variação da altura da extremidade. A altura da extremidade da pá ao longo do tempo com o objetivo de verificar sinais de deformações mecânicas. Considere que a extremidade da pá atinge uma altura máxima de 350 cm e uma altura mínima de 50 cm. Peraí, só um minutinho. Beleza. Ou seja, o ponto máximo é 350, lá em cima, né? 350. E o ponto mínimo aqui embaixo é 50. Show de bola? Dessa forma, qual é o gráfico que melhor representa a variação da altura da extremidade da pá em relação ao solo ao longo do tempo, a partir do momento em que ela se encontra na posição mais alta? E por que eu grifei essa posição mais alta? Porque nós temos o gráfico A, que ele começa na posição mais baixa, tá? Esse comportamento de gráfico aqui, ele já está errado para o pronunciado, tá? Porque a gente está querendo ele. Mas você já consegue excluir ele, porque ele começa no ponto mínimo e não no ponto máximo, o qual o enunciado nos pede. Tá? A gente já pode excluir também o gráfico D, porque o gráfico D é como se durante todo o giro do motor o ponto P estivesse no meio. O tempo todo, não alterasse, o que não é verdade, né? Esse ponto P ele vai descer, depois ele vai subir. Então esse comportamento de gráfico aqui não faz o menor sentido, porque ele está pedindo. Beleza? Aí nós ficamos com duas aqui, ó, com duas situações. Tá? Se você quiser lembrar lá da trigonometria, da função seno, da função cosseno, que é basicamente um movimento circular da função seno e cosseno, né? Se você movimentar ela, se você pegar um ponto aqui, ó, por exemplo, e você ir subindo ele, movimentando ele ao longo do círculo de forma constante, com velocidade constante, igual está sendo esse ponto P, ele está descendo e subindo, você vai ver que graficamente a trajetória desse ponto P ela vai ser a mesma que ou a função seno de x ou a função cosseno de x. Tá? Mas esse aqui é um outro raciocínio. Você não precisa fazer o exercício por essa maneira. Mas eu estou puxando essa outra área da matéria para a gente conseguir manter uma interdisciplinaridade dentro da própria matemática. Tá? Mas se você já manjar isso daqui, ó, tu já mata que isso daqui é um senoide, portanto essa aqui é a alternativa correta. Tá bom? Agora, se você não quiser fazer isso, ou se você não tiver ciência do círculo trigonométrico, aí a gente pode fazer uma outra coisa, uma outra análise. Concorda comigo que o ponto P, o mesmo comportamento de descida é o mesmo de subida? Concorda comigo? Afinal, é um movimento circular uniforme num círculo que não se altera.
Ou seja, da mesma maneira que ele desce, ele sobe com a mesma taxa e tudo mais. Ou seja, esse gráfico, quando a gente traçar ele pela metade, a altura na metade aqui, ó, ou seja, aqui, ó, o mesmo comportamento que tiver em cima tem que ter embaixo. O que só é verdade no gráfico B. O gráfico C ele é estranho, né? Quando ele bate no ponto mínimo, existe uma mudança repentina de sentido. Ele está descendo e do nada ele começa a subir. O que já não é verdade aqui no ponto máximo desse gráfico, né? Ele dá uma desacelerada e depois ele inverte o sentido. Entende? O que não seria verdade aqui, né? Como é que você justifica uma aproximação diferente no ponto máximo e no ponto mínimo? Não existe, né? O ponto P, da mesma maneira que ele desce, ele sobe igualmente. Tá? Então aqui nosso gabarito é o gráfico B. 137. Uma rede de farmácias vai implantar, deixa eu só colocar no azul aqui, vai implantar um sistema de gestão de estoque que usa IA. O investimento total, incluindo suporte técnico ao longo dos 2 primeiros anos, é de R$720 mil. Ou seja, eles já gastaram R$720 mil para implantar. Beleza. A expectativa é que, para cada loja dessa rede, o sistema reduza perdas por vencimento e otimize o tempo de reposição, resultando em um aumento no lucro mensal. Aumento no lucro mensal. Atualmente, o lucro médio mensal de cada uma das 20 lojas dessa rede é de R$150 mil. Ou seja, o lucro total é de 3 milhões. Né? 150 mil vezes 20, 3 milhões. Espera-se que, imediatamente após o encerramento do período incluso de suporte técnico, o lucro total adicional obtido seja suficiente para cobrir o investimento realizado. Ou seja, nós temos aí um período de 24 meses, tá? O que ele pergunta aqui? Ele quer saber qual a porcentagem adicional de lucro para cada loja, ou seja, quantos mil a mais de lucro, além dos 150 que já existem, eu vou precisar ter em cada loja mensalmente, para que no final de 2 anos a soma desses lucros mensais seja capaz de quitar a dívida de 720 mil. Deu para entender? Ou seja, cada loja vai ter que aumentar em tantos por cento o seu lucro, de forma que quando a gente somar o lucro mensal de todo mundo, de todos os meses, por 2 anos, tem que ser o suficiente para matar 720 mil. Entendeu? Então a gente pode justamente dividir pelo número de lojas, né? Então 720 mil, vou dividir 720 para a conta ficar mais rápida, tá? Isso aqui vai dar 36. Ou seja, se você adicionar os zeros, né? Cada loja vai ter que pagar 36 mil. Ou seja, pagar não, né? Mas 36 mil reais vai ter que vir de cada uma das lojas para que no final a gente consiga matar esses 720 mil. Tá? Só que esses 36 mil eles têm que vir ao longo dos 2 anos. O que isso significa? Mensalmente, vamos ver quanto é que cada loja vai precisar aumentar seu lucro. Então aqui vai dar 24, aqui vai dar 12, pá, 0, 5, 0, 0. 1.500. Ou seja, se cada uma das 20 lojas aumentar em 1.500 o seu faturamento, depois de 24 meses, cada uma das 20 lojas vai ter dinheiro suficiente para quitar essa dívida de 720 mil. Tá? Ou seja, nós tivemos um aumento de quanto aqui? Nós fomos de 150 mil para 151.500. Aqui teve um aumento de 1.500. Concorda comigo que houve um aumento de 1%? Se você cortar 2 zeros aqui, ó, o que vai sobrar? É 1% de 150 mil. Entendeu?
Então, cada loja, o aumento no lucro médio mensal de cada loja deverá ser de 1%. Deixa eu fazer de vermelho aqui. Deixando bem claro, Mel, que eu estou fazendo essa questão agora, tá? Essas questões agora. Pode ser que uma ou outra eu erre. Tá? Eu vou checar o gabarito só depois. Tá? Se eu errar uma ou outra, aí você desconsidera tudo que eu falei naquela determinada questão que eu errei e a gente refaz ela depois. Beleza? Porque aí meu raciocínio também foi errado. Vamos lá então. Questão 138. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Bom, vamos lá. Questão 138. Um aromatizador de ambientes é um produto que libera fragrâncias para perfumar e criar uma atmosfera agradável no espaço. Existem vários tipos como sprays e difusores de barretas, que funcionam de maneiras diferentes para espalhar aroma no ar. Considere-se a proporção de 27,5% de essência em relação à base do aromatizador. Uma mistura pronta, incolor e neutra, usada como veículo para adicionar essências. Qual é a representação decimal da proporção de essência em relação à base do aromatizador? Cara, aqui é você passar a porcentagem para sistema decimal, né? Então 27,5% é a mesma coisa que 27,5 dividido por 100. Dividir por 100 é andar duas casas para a esquerda. Isso aqui vai ser 275. Fechou? É isso aí. Um engenheiro desenvolveu um sistema de carregamento ultra rápido para baterias de veículos elétricos, o qual é programado para reduzir gradualmente a potência de energia ao longo do processo, a fim de preservar a vida útil das baterias. O sistema segue um padrão de decréscimo de potência, medida em watt, a cada minuto após o início do carregamento. Entendi. O quadro a seguir exibe a potência de energia sistema nos primeiros minutos de uma recarga. Tá, então ó, a cada minuto ele decresce 6 watts. Tá vendo o padrão aqui? Ó, 6 watts. A potência registrada no 20º minuto deste carregamento será em watt igual a... Aqui eu te dou uma sugestão, Mel. Se você tiver em dúvida e com medo de usar fórmula, faça na mão. Tá bom? Mas essa é uma questão que não pode errar, porque senão mata um pouco o TRI. Tá? Mas caso você queira fazer com a fórmula da PA, que se eu não me engano, né, é AN, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Nosso AN é o que a gente quer descobrir. Nosso A1. Vamos começar do primeiro para não ter erro, né, o primeiro minuto. 205, só para a gente não se enrolar na conta. A gente quer o 20º, né? Então é 20 menos 1. 19 vezes a razão, que é 6. No caso, menos 6, né? Aí aqui vai ser negativo, perdão. Não vai ser positivo não, vai ser negativo. Porque está descendo, né? É uma PA com razão negativa. Aí a gente faz aqui, ó, 19 vezes 6. Isso aqui vai dar 54. 6, 11, 114. Então, AN é igual a 205 menos 114. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 86, vai dar 91. Correto? 91 watts. Portanto, letra E. Deixa eu ver quantas eu fiz aqui. Já que eu vou fazer de 5 em 5, que aí fica até melhor para você se localizar. 131, 2, 3, 4. Vou fazer mais essa daqui, aí eu paro com o vídeo. Aí depois faço mais 5 e por aí vai. Um chefe de cozinha está participando de uma competição gastronômica. Atualmente, a competição está na fase classificatória, em que cada chefe deve apresentar 5 pratos diferentes, os quais são avaliados com notas de 0 a 10 e têm pesos distintos na nota final, de acordo com a complexidade e o nível técnico exigido. Beleza, então são avaliados de 0 a 10 e tem peso aqui pelo visto, né?
Para passar a fase classificatória, os chefes precisam atingir nota mínima final igual a 7,5. Essa nota final equivale à média das notas obtidas pelos 5 pratos apresentados, considerando seus pesos. As notas recebidas pelos pratos apresentados por esse chefe até o momento estão indicadas no quadro a seguir. O chefe ainda aguarda a avaliação da sobremesa, cuja nota está indicada por X no quadro. Nota mínima que a sobremesa desse chefe deve obter para que ele passe na fase classificatória. Cara, esse tipo de questão aqui é uma questão que sempre cai. Tá? E fica a dica para você aqui. Da mesma forma que essa questão 138 aqui, sempre cai uma questãozinha facinha dessa daqui. E não pode errar, tá, mano? Essas questões de decimal, de você converter em número, são questões que são fáceis. E se errar, vai matar o TRI, tá ligado? Então, esse tipo de questão que sempre cai também. E esse tipo de questão de média ponderada sempre cai. Como é que a gente faz média ponderada? A média ponderada, ela é igual a sua grandeza número 1, por exemplo, eu vou chamar de A, tá? A1 vezes o peso dela, mais a sua segunda grandeza vezes o peso dela, mais e por aí vai indo até não acaba mais, entendeu? Vezes PN aqui. Dividido pela soma dos pesos. Então, P1 mais P2 mais até não querer mais. Entendeu? Então, como é que a gente vai calcular a média desse cara? A média desse parceiro nosso aí vai ser a primeira nota vezes o peso dela, 8,2 vezes 3, mais 6,5 vezes 2, 6,5 vezes 2, mais 7 vezes 2, mais 7,8 vezes 1, mais 2x. Né? Ficou meio espremido ali, mas enfim. Por que 2x? Porque a gente não sabe a última nota ainda. Né? Aí tem que somar os pesos. 3 mais 2, 5. 7, 8, 9, 10. Divide por 10. Beleza? Então, a média ponderada vai ser 8,2 vezes 3. Vai dar 24,6, né? Mais, aqui vai dar 13. Mais 14. Mais 7,8. Mais 2x dividido por 10. Show de bola? Aí, ele quer saber a nota mínima que a sobremesa desse chefe deve obter para que ele passe da fase classificatória. Para ele passar da fase classificatória, a média ponderada precisa ser 7,5. Né? Então, temos aqui 7,5, que é igual. Vamos somando aqui, ó. Aqui vai dar 27. Né? Somando 13 com 14, aí aqui vai dar 31,6, 32,4 mais o 2x, divide por 10. Vou passar o 10 para lá, vai ficar 75 menos 27 menos 32,4, que é igual a 2x. Aí isso aqui ó, vai dar, vamos ver, 75 menos 20 vai dar 55, vai dar 48. 48 menos 32 vai dar 16. Isso aqui vai dar 15,6, não é? Espero não ter errado a conta. Que é igual a 2x. Ou seja, x é igual a... vai dar... x é igual a 7,8, né? Estou correto? Imagino que sim, né? Tem a alternativa ali. E aqui a gente mata. Tá? Então, mano, bizus pra vocês nessas 5 questões aqui, ó. Não dá pra ir pra prova sem saber média ponderada, que foi essa última questão que a gente fez. Tá? E provavelmente vai ter questão com esse mesmo estilo. Vai ter uma notinha ali que faltou, ele quer saber a nota mínima para dar a média que ele quer. Não dá pra ir pra prova sem saber a progressão aritmética. Tá? Ah, mas se eu quiser fazer na mão, posso? Pode. Vai demorar um pouquinho, mas pode. Mas se tu quiser salvar tempo, tem que manjar, fazer um pouco de progressão aritmética também. Fica um bizu esse daqui. Tá? Esse tipo de questão aqui não pode errar, tá? Porque senão, igual eu te falei, vai matar o TRI. Igual a 138. São questões facílimas. Sabe? Às vezes mudança decimal, esse tipo de coisa.
E essa questão 137, ela é difícil, ela não é fácil, tá? Principalmente por conta da interpretação. Claro que depois eu vou ver o gabarito e ver se eu não errei ela, né? Mas enfim. E essa questão aqui tem um bizu também de você, às vezes, trazer outras áreas da matemática para a própria análise, sabe? Aí vai facilitar um pouco. Você não pensar, não ter visão de túnel ao fazer o exercício. Você pode muito bem pedir ajuda no teu cérebro para outras áreas da matemática. Porque a questão Enem é desse jeito, cara. A questão Enem nunca tem uma forma só de resolver. Às vezes tem, mas muitas e muitas das questões, talvez a maioria, tem mais de uma forma de resolver. Entendeu? Então, se você resolve com aquela análise da trigonometria, tu já mata na hora que é a letra B. Se tu quiser fazer uma análise mais conceitual, mais vida real do problema, também tu vai matar rápido aqui. Entendeu? Mas é isso, irmão. Eu fiz aqui até 140, depois o próximo vídeo é da 141 até 145 lá. Fechou? Valeu!